pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suelen Rodrigues e estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática da primeira série. Estamos aqui com o Tiago, nosso intérprete de hoje, que vai me acompanhar nessa aula, e vocês aí de casa que estão ligadinhos no Aula Paraná e acompanhando todas as aulas de matemática e todas as outras. Tô enganada? Tô errada? Não, né? Muito bem. Antes de começar, aqueles lembretes, recadinhos do coração para vocês, que vocês já conhecem, já sabem, mas que não custa falar de novo, de novo, de novo. Acessem o Google Classroom, realizem as atividades propostas e, se você não tem acesso, faça as atividades em casa, pegando o material na escola e depois levando lá de novo para a escola, para os seus professores poderem avaliar e ver se vocês estão aprendendo mesmo ou não. Mais um recadinho importante que apareceu agora recentemente aqui nas nossas aulas é o Meet, tá? Os seus professores estão fazendo o Meet para vocês, então entre lá no Meet, participem, conversem, socializem com seus colegas e professores. Muito bem. Na aula anterior, que foi a nossa última aula sobre PA e PG, nós falamos sobre situações problemas envolvendo esse conteúdo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre noção intuitiva de função. Então, nós estamos começando aqui uma série de retomadas do conteúdo da primeira série, tá? E nós vamos começar a falar sobre funções, legal? Muito bem. Para você aí de casa, o que é uma função? Quando você escuta essa palavra função, o que você pensa na sua cabeça? Bom, eu fui lá no dicionário e procurei algumas definições da palavra função. Função é um substantivo feminino, olha o português aí, é um substantivo feminino que serve para quê? Bom, primeiramente ele caracteriza obrigação, tá? Isto é função da Polícia Civil, por exemplo, tá? Então é um substantivo que caracteriza obrigação. Também define aquilo com o qual se trabalha. A minha função é professora, a sua função é estudante, ok? Então, define aquilo com o qual se trabalha. Também expressa serventia. Por exemplo, a função do coração é bombear o sangue para o corpo, ok? Então, função é uma palavra na língua portuguesa que é útil para várias coisas. Uma outra definição, que é a mais importante para nós, é o seguinte: ela expressa dependência. Você ganhará o seu salário em função das horas trabalhadas. Então, uma coisa depende da outra. Essa ideia de dependência na palavra função é o que interessa para nós aqui na matemática. Então, na matemática, função é uma relação de dependência entre duas grandezas, na qual uma está em função da outra, ok? Por exemplo, quando os seus pais vão lá abastecer o carro, seus amigos, seus tios vão abastecer o carro, o valor que se paga pelo combustível abastecido depende da quantidade que se colocou de gasolina no carro, ok? Olha aí a palavra dependência. Certo? Depende, uma coisa depende da outra. Então, por exemplo, suponha que o litro de combustível seja R$10, R$4,10 o litro, ainda não chegou a 10, o litro da gasolina, do combustível que está utilizando lá. Então, a gente consegue elaborar, montar uma expressão matemática que vai me dar o quê? Que vai me dar o valor pago, aqui a gente chamou de P, tá? Isso é em reais, em função da quantidade de litros abastecida X. Para eu montar essa expressão, então eu costumo usar uma tabela, tá? Que é mais fácil de enxergar. Então aqui eu coloquei na primeira coluna a quantidade de litros abastecida X e na segunda coluna aqui há o valor a ser pago, que seria o P, tá? Então vamos lá, se eu abasteço 1 litro, então eu vou pagar quanto? R$4,10 vezes 1, que é R$4,10. Se eu abastecer 5 litros, eu vou pagar R$4,10 vezes 5, que seria R$20,50. Se eu abastecer 10 litros, e assim eu vou colocando valores, tá? Para chegar a uma expressão matemática que me dá o valor pago P em função da quantidade de litros abastecida X, é só eu continuar essa tabela e eu chego lá na ideia que eu quero. Se eu abastecer X litros, eu vou pagar R$4,10 vezes X, ok? E esse é o preço que se paga por essa quantidade de combustível adquirida. Então, a expressão que me dá o preço em função da quantidade é o quê?
R$ 4,10 vezes x. Essa expressão mostra que existe uma dependência entre duas grandezas. A grandeza x, que é a quantidade, e a grandeza p, que é o preço, porque o preço depende da quantidade, ok? E tá aí a função, certo? Função é uma dependência entre duas grandezas, entre duas quantidades, entre dois valores aqui nesse caso. Então, vou deixar aqui aquele quiz maneiro para vocês. Na matemática, função é uma relação de dependência entre duas grandezas. Mas o que é uma grandeza? O que é uma grandeza? Alternativa A: tudo aquilo que pode ser contado e medido, como tempo, velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura, entre outros. Alternativa B: coisas com tamanho maior do que 10 metros. Coisa grande, né? Coisas com tamanho maior que 10 metros. Carro, trens, caminhões, etc. Tá mole, né? Pensa aí e já volto. E aí, estava fácil, né? O que é uma grandeza? Grandeza é uma coisa grande ou é uma coisa que pode ser medida ou contado? Muito fácil, né? Na matemática, grandeza é qualquer coisa que possa ser contada ou medida, como tempo, velocidade, comprimento, peso, idade e etc. Certo? Então, qualquer coisa que você possa contar ou medir é uma grandeza. E a função é o quê? Ela é justamente essa relação de dependência entre duas grandezas. Então, velocidade, a distância depende do tempo, por exemplo, quanto você vai percorrer em quanto tempo, duas coisas que dependem uma da outra. Quanto você vai ganhar em quantas horas trabalhadas, certo? São grandezas, coisas que podem ser contadas ou medidas, ok? Então, vamos aqui com um exercício para vocês. Um empreendedor produz salgadinhos para a festa. Os preços dependem da quantidade que for encomendada, mais uma taxa fixa de R$ 15 para o frete. Sabendo que a cada 100 salgadinhos o valor cobrado é R$ 35, qual é a expressão que nos fornece o valor a ser cobrado P em função da quantidade vendida X? Cadê aqueles f de x da função lá que vocês estão acostumados a ver? Não necessariamente tem que ter o f de x, tá? Uma função é qualquer relação entre duas grandezas. O f de x vai aparecer? Vai aparecer. Mas, por enquanto, vamos entender a ideia por trás daquilo lá. Legal? Então, prestem bastante atenção aqui. Você já encomendou salgadinho de alguém alguma vez? Eu já encomendei. Tenho certeza que é mais ou menos dessa forma. A pessoa cobra um valor a cada 100 salgadinhos e para levar lá na tua casa, na tua festa lá, tem mais uma taxa de transporte, que é o frete, que a pessoa gasta para poder levar até lá, tá?
Como que ela calcula o valor da encomenda sem precisar colocar números, né? Qual que é a expressão que me dá esse valor? Vou deixar vocês pensando aí, já volto.
E aí, galera? Foi fácil, né? Vamos dar uma olhada aqui como que fica essa expressão? Então, nós temos ali uma situação em que a pessoa vende salgadinhos, é um empreendedor que está produzindo salgadinhos para festa, ela cobra R$ 35,00 a cada 100 unidades e R$ 15,00 para o frete. As 100 unidades nós chamamos de 1 cento de salgadinho. Popularmente, lá com as pessoas que vendem, elas vendem por cento, certo? Não é mesmo da porcentagem, é a cada 100, tá? Então, a cada 100 salgadinhos é R$ 35,00. Então, aqui eu coloquei 35 vezes o quê? Vezes a quantidade de centos que a pessoa vai pedir, tá? E o valor fixo, que é o do frete, que é R$ 15,00, independente da quantidade que seja adquirida. Então, a expressão que me dá essa dependência entre a quantidade adquirida e o preço a ser pago é essa daqui. O preço é 15 mais 35 vezes x, onde esse x representa a cada 100, não é a cada 1, tá? É a cada 100 salgadinhos. Legal? Muito bem. Grandeza e variável. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Nós vimos ali naquele exercício dos salgadinhos que o quê? Que as duas grandezas preço, que é o P, e X, que é a quantidade, estão relacionadas. Se a encomenda tiver 1 cento, o preço será 1. Se a encomenda tiver 5 centos, por exemplo, o preço será outro, tá? O que significa isso? Significa que o preço varia em função da quantidade, certo? O preço varia em função da quantidade. Então, nós dizemos que tanto o preço quanto a quantidade são variáveis. Então, variável e grandeza é a mesma coisa, tá? São coisas que variam uma em função da outra, ok? Então, as variáveis podem ser de dois tipos. Ela pode ser uma variável dependente ou ela pode ser uma variável independente, tá? O valor a ser pago na encomenda depende da quantidade adquirida. Então, nós dizemos que o quê? Que o preço é dependente e que o X, a quantidade, é independente, certo? Porque um depende do outro. O preço depende da quantidade. Logo, preço é dependente, variável, a X, que é a quantidade, independente. Então, quiz aí para vocês. Nessa situação, qual é a variável dependente? Dependente. Então, ó, a altura de um prédio e o tempo necessário para uma pessoa subir pela escada até o último andar. A gente sabe que uma coisa depende da outra, né? Quem depende de quem? Eu quero saber qual que é a dependente. Pensa aí. Então, galera, nesse quiz nós temos duas variáveis envolvidas, certo? A altura do prédio e o tempo para subir esse prédio. Quem depende de quem? A altura para subir vai depender do tempo ou o tempo para subir é que vai depender da altura? Logicamente que o tempo depende da altura, então tempo é a nossa variável dependente. A altura seria o quê? A variável independente, certo? Porque a altura não depende do tempo para subir, o prédio está lá com aquela altura que ele já tem. Legal? Mais um quiz aí para vocês. Nessa situação agora, qual é a variável independente? Então, aquela que não depende de ninguém, tá? O tempo de viagem e a distância entre duas cidades. Qual é a dependente, qual é a independente? Na verdade, eu quero que vocês marquem a independente. Ou é o tempo ou é a distância. Pensem aí mais um pouquinho.
E aí, galera, conseguiram? Vamos lá? Qual é a variável independente? O tempo de viagem depende da distância ou a distância que vai depender do tempo de viagem? Obviamente que o tempo depende da distância, certo? Se for mais perto, vai ser mais rápido. Se a distância for maior, o tempo vai ser maior. Então, o tempo depende da distância entre as cidades. Então, a distância é a nossa variável independente. E o tempo que se demora para percorrer o trajeto, no caso, né, é a variável dependente. Mais um. Qual é aqui a variável independente? Aquela que não depende de nada. O valor mensal da fatura de água e a quantidade de metros cúbicos consumidos. Quem depende de quem? O valor da fatura depende da quantidade ou a quantidade é que depende do valor da fatura? Pensem aí mais um pouquinho. Muito bem, vamos lá então? Quem depende de quem? O valor depende da quantidade consumida ou a quantidade aqui depende do valor? Obviamente que você paga a sua fatura em função da quantidade que você consome. Então, a variável independente é a quantidade, certo? O valor é aquilo que você paga dependendo da quantidade. Então, a variável independente aqui é a quantidade consumida. Legal? Então, nessa aula, você viu o quê? Você viu função, nós voltamos lá desde os primórdios do conceito de função, o que é uma variável, o que é uma grandeza, tá? Dentro da função, variável e grandeza vai ser a mesma coisa, porque uma varia em função da outra, ok? Não esqueça de acessar o Classroom, fazer as atividades, participe do Meet com os seus professores e tendo dúvida a respeito dessa aula ou de qualquer outra, ela vai estar sempre lá no YouTube à sua disposição para você assistir na hora que você quiser e tiver saudade de nós aqui, professores do Aula Paraná, que estamos levando sempre o melhor para vocês. Na próxima aula, então, a gente vai continuar falando sobre noção intuitiva de função ainda, tá? Eu tenho um exercício bem legal para a gente fazer na próxima aula, não percam. Legal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Um abraço a todos e sejam extraordinários.